pessoal, oi de novo, estamos aí continuando as nossas aulas online, né? Nosso trabalho aí remoto, enquanto a gente não volta dessa situação complicada, espero que estejam todos bem. E a gente continua do ponto que eu parei na última aula, que era a coerência textual, né? Continuidade das aulas que nós estamos vendo agora sobre coesão e coerência. Na primeira aula eu comentei sobre o que eram a coesão e coerência, li dois textos com vocês que são exemplos, né, de falta de coesão e falta de coerência. Claro que eram textos artísticos, né? A intenção desses textos era brincar com a linguagem, brincar com as palavras. E agora nessa segunda aula, e aí eu comentei um pouco, claro, a respeito da coesão e da pontuação, que é um elemento fundamental na estrutura de um texto. E agora nessa segunda aula nós vamos falar um pouquinho a respeito da coerência, tá? Lembrando, o que é coerência? É a relação lógica entre as ideias, pois elas têm que se complementar para que o texto possua sentido completo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que sempre pensar que um texto é uma unidade de sentido, ou seja, você tem um sentido no texto e ele precisa funcionar de maneira unitária, ele precisa ser harmônico, ele precisa dialogar, suas partes precisam dialogar entre si. E para isso nós precisamos ter uma relação entre as ideias que são expressas, uma relação lógica. Eu canso de pegar textos escritos por alunos em TCCs ou trabalhos e coisas do tipo, em que o aluno ele tem dificuldade na hora de elaborar um texto, não tanto porque ele não saiba dominar as regras da língua portuguesa, da gramática, ou conhecer como utilizar um ou outro termo, uma outra palavra, que talvez soe um pouco mais difícil. Na verdade, a grande dificuldade de muitos alunos é por onde eu começo, como que eu desenvolvo, tá? Como que eu faço para responder ou para resolver essa questão. Então, essas dificuldades são diretamente relacionadas, na verdade, à capacidade de argumentação, de discussão, de utilização da língua para expressar aquilo que você pretende dizer, né? E muitas vezes isso acontece porque nós não estamos acostumados a fazer isso no formato de texto. No cotidiano, nas nossas conversas, o uso da língua portuguesa é bem diferente do quando a gente vai escrever algum texto, seja ele um texto técnico, seja um texto de TCC, seja uma redação de vestibular. A estrutura do texto escrito, ela é diferente da estrutura que a gente usa na fala do cotidiano. Então, é importante pensar em primeiro lugar que nós temos dois tipos fundamentais de coerência, tá? A coerência interna, que é aquela que diz respeito à relação entre os elementos internos do texto, ou seja, as ideias do texto têm que estar coordenando-se entre si. Você tem que lembrar sempre que o texto é uma unidade de sentido, uma unidade de lógica de sentido, e há uma progressão, uma organização dessas ideias para que esse sentido seja completo, tá? E para que esse sentido seja completo, as ideias que estão colocadas no texto, elas precisam ter uma relação entre si. Muitas vezes a gente escreve um texto sem pensar nisso, a gente vai lá colocando um monte de informação, um monte de ideia que a gente acha importante, mas a gente não organiza elas de forma que elas dialoguem. E aí acaba virando uma coxa de retalhos, o texto não faz sentido para quem está lendo, tá? Da mesma forma, aquilo que o texto apresenta enquanto coerência interna dialoga com algo que está fora do texto, que é a coerência externa, a relação entre o texto e o mundo que é referente do texto, ou seja, o assunto do qual ele fala. Todo texto fala a respeito de um assunto, tá? E esse assunto muitas vezes é abrangente, ou às vezes ele tem muitos tópicos, muitos pontos para serem debatidos e etc. E às vezes a pessoa acaba entrando em contradição em relação não a si mesma, mas em relação ao mundo, não expressando de maneira clara aquilo que acontece, mostrando um ponto que não é justificável de acordo com a situação ou com o contexto, tá? E isso está cada vez pior por conta das nossas famigeradas fake news, né? As notícias falsas que nós vemos aí no cotidiano, que nós estamos em contato no dia a dia, elas interferem diretamente na nossa capacidade de estruturação de argumentos, tá? E de debate. Isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção quando eu comento com os alunos, sabe? Quando eu brinco que brinco que o cérebro, tá? O nosso cérebro é como se fosse um músculo. Quando você vai na academia, você treina o músculo, tá? Para ficar mais forte, para ficar mais saudável, mais rígido, etc. Porém, você só vai ter alguma evolução se você combinar esse exercício que você faz 2, 3 vezes na semana da academia com exercícios em casa, com boa alimentação e etc, certo? Você nunca vai conseguir ter um resultado realmente bom se você só ir lá 1, 2 vezes por semana fazer exercícios. O cérebro é a mesma coisa.
Tá? Se a gente exercita o cérebro diariamente, de várias formas, a gente vai aos poucos desenvolvendo habilidades mentais, habilidades cognitivas, de capacidade de saber, de conhecimento, etc., que vão nos auxiliar no futuro a ter uma capacidade de leitura, interpretação e escrita melhor. E uma coisa que muita gente não pensa, ou pelo menos não trabalha, né, no seu cotidiano, é que a gente não pode exercitar de qualquer jeito. Tá? Assim como na academia você precisa seguir uma série de exercícios que tem uma lógica entre si, né? E de repente você não vai fazer um exercício para perna que na verdade serviria para braço. A mesma coisa aqui é a coerência. Se você começa a ler muita notícia falsa e não checar a fonte, não ir atrás de saber sobre aquilo, aquela informação, se aprofundar naquele tema, coisa do tipo, se você só pega, lê um texto, que absurdo, e compartilha, o que acaba acontecendo? Você exercita, você treina a sua capacidade mental para não conseguir perceber problemas nos textos. No momento que você for escrever, você vai reproduzir essas mesmas coisas e vai acabar cometendo desvios na coerência. Muitos textos são incoerentes porque a pessoa não desenvolve a sua capacidade argumentativa da forma adequada. Então, quando a gente lê um texto, a gente precisa ficar muito atento para ler outras perspectivas sobre o mesmo assunto, tá? Para procurar vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, tá? Para procurar fazer esse exercício mesmo de aprofundar as nossas leituras. Agora é um momento interessante, né? Com a quarentena, as pessoas em casa, é uma oportunidade de você, quem não pode sair de casa, ocupar parte do seu tempo pegando um livro, um site, uma sequência de coisas e indo aprofundar essa capacidade de argumentação a partir da leitura de vários elementos. Tá? E assim, bastante importante, que muita gente não faz, leitura de coisas que não estejam diretamente relacionadas à sua área. Tá? Porque às vezes a pessoa tem um interesse. Você tem interesse na tecnologia, você é um aluno de informática, você gosta de computadores, então você vai ler a respeito de tecnologia, computadores, games, etc. Você é um aluno da mecânica, você tem interesse em equipamentos de todo tipo, em ferramentas, você fala, não, vou pesquisar um pouco a respeito das novas tecnologias na minha área, tá? E na verdade, se você só lê sobre esse assunto, você desenvolve apenas uma parte da sua capacidade intelectual. Você vai desenvolver para valer a sua linguagem, a sua capacidade intelectual, se você começar a ler sobre vários assuntos. Eu, que sou professor de português, por exemplo, que estudo, gosto de literatura, gosto de ler poesia, romance, etc., eu também leio economia. Eu não sou bom em matemática, mas eu leio. Por quê? Porque isso me ajuda a desenvolver essa capacidade que talvez eu não tenha. Tá? E aprender mais. Leio sobre política, leio sobre sociedade. Para mim é importante, é interessante, claro, mas é importante também para desenvolver essas habilidades que talvez às vezes a gente esqueça ou não trabalhe no nosso cotidiano. Bom, e como a gente organiza um texto coerente? Tá? O que é um texto coerente quanto à sua organização? Eu peguei aí uma referência de um autor francês chamado Charol, que diz que um texto coerente satisfaz 4 requisitos fundamentais. Um texto coerente tem que ter continuidade, ou seja, as partes do texto têm que sempre retomar aquilo que foi dito antes. Vocês lembram do exemplo que eu li na outra aula, do texto do Milor Fernandes, em que ele começava a falar a respeito da partida de sinuca e de repente ele voltava e falava a respeito de algo que não tinha a ver com a última coisa que ele disse? Ele ia lá e falava, então dei uma tacada na bola, depois mastiguei. Qual é a impressão que a gente tem? Que ele mastigou a bola de sinuca. Por quê? Porque ele não consegue estabelecer uma continuidade entre as partes do texto, não consegue retomar os elementos do texto de forma satisfatória. Isso vocês veem, por exemplo, quando vocês estão assistindo séries ou filmes, e aí vocês têm um elemento no cenário, né? Por exemplo, o cara entra em casa e tem um guarda-chuva encostado na parede. Aquele guarda-chuva é preto. Depois de algumas tomadas, cortes de câmera, você vai olhar e na mesma cena o guarda-chuva ficou vermelho. Aí você fala, nossa, que estranho, esse guarda-chuva era preto. Às vezes a gente não presta atenção, mas é muito comum isso em filmes, tá? E isso acontece por quê? Por problemas de continuidade. Tanto que a profissão, existe uma profissão, tá? Do cara que estabelece esse tipo de organização para evitar que esse tipo de erro aconteça, se chama continuista. Como as filmagens de um filme ou de uma série não são feitas
da mesma cena todas no mesmo dia, a gente às vezes tem que desmontar, né, o set para montar de novo no dia seguinte. Para evitar erros na hora da montagem, o que você tem? Você tem o continuista, que é aquele cara que estabelece essa retomada para evitar que elementos que apareceram antes apareçam ou não apareçam, ou apareçam errado depois, tá? Nós temos também a progressão, que é a organização da sequência das ideias. Ou seja, as ideias, elas não apenas têm que retomar aquilo que foi dito antes, etc., mas elas têm que ter uma organização que progride. Ou seja, você no começo que você escrever um texto, você tem que ter uma ideia na sua cabeça. Onde eu quero chegar? E isso é muito importante. Muita gente não se preocupa com isso, tá? Não se preocupa com a ideia de que você sempre tem que progredir num texto. Muitas vezes a pessoa vai escrever uma redação, por exemplo, uma redação de vestibular, e ela começa a escrever do começo e não fala, ai, nossa, eu não consigo escrever um texto porque eu não consigo começar. Esse é o problema. Você não tem que pensar no começo, você tem que, antes de qualquer coisa, pensar, tá, onde eu quero chegar com isso? Qual é o meu objetivo final? Qual que é o ponto no qual eu vou encerrar esse trabalho? E a partir disso você traça o seu caminho. A gente não faz nenhuma atividade se a gente não traçar uma meta de onde a gente quer chegar. Então, todo texto deve ser pensado dessa forma. Eu parto do ponto A para o ponto B. O que eu tenho que pensar antes? No ponto B. Então, meu objetivo é apresentar ao final desse trabalho os resultados dos testes que eu fiz com uma máquina movida a um sistema de Arduino, por exemplo, né? Então, eu preciso, antes de tudo, ter esse sistema, ver como é que ele funciona, fazer os testes, olhar, pensar, tá, então no final eu quero mostrar que isso funciona dessa forma, tá? Eu anoto isso, deixo organizado, e daí eu começo a escrever o texto. E daí eu começo a elaborar toda a progressão para eu alcançar aquele ponto. Tá? Muita gente quer começar a escrita do texto junto com o início do trabalho, do pensamento, da reflexão. E aí você nunca consegue avançar porque você não sabe onde você quer chegar, tá? Um texto tem que evitar ao máximo ser contraditório, tem que buscar a não contradição. Ele tem que evitar ideias que entrem em conflito de maneira desnecessária. É muito comum uma pessoa propor um texto sobre um tema X, especialmente em redação, né? E aí do nada ela está defendendo um tema, um tópico, aí ela vai introduzir um novo assunto que não condiz com o anterior ou que cria uma complicação em relação ao anterior. Especialmente quando a gente está opondo ideias, vendo pontos de vista diferenciados e etc. Né? A gente tem que evitar, a gente tem que tentar buscar o quê? Todas as nossas ideias têm que ser harmônicas, elas têm que ter a mesma relação. Ah, mas eu gostaria de mostrar os dois lados de uma questão. Beleza, certinho, não tem problema. Só que você precisa deixar bem claro, esse é o lado X, esse é o lado Y. Se você simplesmente for jogando argumentos que batem, que conflituam um com o outro, o que acaba acontecendo? Você não tem um texto contraditório, a pessoa vai ler e vai falar, nossa, mas qual que é o ponto de vista dessa pessoa? O que ela pensa? Ela falou uma coisa e depois ela desfez o que ela disse? E isso é bastante comum em textos de TCC, porque muitas vezes o texto é organizado por várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Então a pessoa divide o trabalho entre vários colegas, né? Quando é um texto feito em grupo, né? Esse trabalho é dividido entre vários colegas, cada um escreve uma parte, né? Relacionada àquilo que ele está fazendo no trabalho, e aí vem, junta tudo e entrega. E aí não tem uma pessoa que junta tudo. Né? Normalmente o que a gente deveria fazer é isso, pegar uma pessoa ou o grupo todo, sentar, ler o texto inteiro para ver se ele está harmônico, se ele está realmente funcionando. O que acaba acontecendo muitas vezes? As pessoas juntam de qualquer jeito e viram um Frankensteinzão. E aí você sempre vai ter o que lá dentro? Uma contradição, porque um escreveu uma coisa, o outro escreveu outra. Como esse não leu esse, a gente tem uma contradição. E a gente tem que buscar também a relação, ou seja, a ligação entre as ideias e os conceitos expressos. Quando você escreve um texto, você baseia esse texto em conceitos, em ideias, em reflexões, em teóricos ou perspectivas da sua área. Tá? Um conceito, quando eu falo, não precisa ser uma coisa abstrata, não. Mesmo nas áreas técnicas da indústria, da informática, você tem que estar sempre relacionando aquilo que você escreve, por exemplo, a um código. Você está desenvolvendo uma linha de código, você está trabalhando com programação. Você tem que estar sempre pensando que tudo que eu estou falando aqui tem a ver com esse assunto. Tá? Então as palavras, os termos que eu estou utilizando têm relação com esse assunto. A gente tem que evitar ficar viajando muito na maionese. As ideias têm que estar interligadas, elas não podem ser isoladas num texto. Tá?
Bom, e aí quando eu falo sobre coerência, eu tenho que pensar, tá, mas o que faz um texto ser incoerente? O que faz ele perder o sentido, a organização das ideias, né? O que gera um texto incoerente? Bom, nós temos a incoerência que pode acontecer no nível da estrutura do texto, da estrutura gramatical, que nós chamamos de incoerência sintática, que pode ser tanto pela falta de ordem dos elementos, os elementos estão desordenados, pela falta de coesão, às vezes a coesão interfere na coerência, tá? Isso pode acontecer também por conta de ambiguidade. Nós vimos lá na primeira aula que nós tivemos que a ambiguidade é um problema sério. Tá aí, às vezes a ambiguidade gera um problema de incoerência quanto à relação entre os termos, que é o que a gente chama de sintaxe, tá? Nós temos a incoerência semântica, que é a incoerência de sentido, que é o que eu acabei de falar, o texto contraditório, que ele não faz sentido entre si, que as partes são contraditórias ou que elas são contraditórias com o mundo no qual você faz parte, sobre o qual você escreve, né? Incoerência temática, a falta de relação entre as partes do texto e a sua ideia geral, ou seja, cada elemento do texto tem que estar relacionado a uma ideia geral. Você tem um conceito, um assunto maior do qual você está falando. Às vezes a pessoa começa a pegar assuntos e vai viajando naqueles assuntos e vai abrindo como se estivesse abrindo várias portas, né? Mas nunca fechando essas portas. Então a gente tem que pensar nisso. Se eu abrir um novo assunto, esse assunto pode ser trabalhado dentro do assunto maior que eu estou trabalhando? Ele é para ser explorado mais aprofundadamente, ou ele é apenas um tópico relativo que no futuro depois eu vou abandonar? Eu tenho que saber isso para não me dedicar a ficar abrindo novas possibilidades no texto e não conseguindo retomar ou fechar essas possibilidades. A incoerência pragmática, tá, diz respeito à falta de organização sequencial das sentenças, ou seja, você tem que ter uma sequência lógica das ideias, tá? Quando eu falo sequência lógica, é o mais básico possível. Começa um texto virando e falando, eu vou falar a respeito de X e Y, tá? Qual vai ser a ordem que o X e o Y vai aparecer no texto? Nessa ordem. Primeiro eu vou escrever sobre o X, depois eu vou escrever sobre o Y. Agora tem gente que fala, eu vou falar sobre X e Y, e começa falando do Z, para depois ir pro Y, para depois voltar no X. E aí você atrapalha totalmente o funcionamento do texto. O texto tem que ser pragmático, você tem que pensar na ordem dos assuntos, dos temas que você vai trabalhar antes de você escrever o texto. Um texto ele pode ter uma incoerência quanto ao estilo, que é quando a pessoa usa uma variedade de língua inadequada ao tipo de texto, né? Eu já comentei com vocês, eu estou lá numa situação específica em que a variante linguística que eu estou utilizando é a formal. Estou numa situação profissional, estou no meu trabalho, estou escrevendo um texto, um artigo, um TCC, seja lá o que for. A variante que eu tenho que utilizar é a formal, norma culta. Eu não posso usar gírias, não posso usar palavras regionais específicas. Eu tenho que usar a variante adequada, ou seja, a variante linguística, a variedade linguística tem que estar ligada diretamente ao contexto da situação. E por último, a incoerência genérica do gênero, que é quando você escreve um texto fora do gênero que você espera. E quando eu falo escrever um texto fora do gênero, você tem que lembrar o seguinte, gênero textual são os tipos diversos de textos que nós podemos escrever, tá? Um texto por exemplo, de publicidade, um manual de instruções, um relatório de visita técnica, um laudo a respeito de equipamentos com defeito. Cada um desses textos tem as suas características e as suas estruturas. Eu não posso usar as estruturas de um ofício, tá? As características de um texto ofício, para aplicá-las num texto de, sei lá, uma procuração. Não posso fazer isso, né? O texto ofício tem uma estrutura, a procuração tem uma outra estrutura. Bom, beleza, deu para entender coerência? De certo modo, espero que tenha dado para entender, tá? Mas nós temos um outro assunto que surge a partir daí, que é o quê? A pessoa vai escrever um texto. Um texto organizado em parágrafos, que são grupos de várias sentenças, várias frases, várias orações que falam a respeito de um mesmo tópico. E aí quando você encerra esse tópico, você tem que ir para uma próxima linha. Muita gente não sabe quando você muda de linha, quando você começa um novo parágrafo.
Como eu organizo essa divisão em parágrafos? Há várias estratégias que vocês podem utilizar, mas a minha dica para vocês é a relação que existe entre tópico e síntese, tá? Você pode organizar qualquer texto a partir dessas duas noções que eu vou explicar agora, tá? A síntese, o que é a síntese? Você pode sintetizar, ou seja, resumir toda a ideia de um parágrafo a uma ou mais palavras, normalmente um substantivo, que pode auxiliar na construção de um texto mais coerente, retomando um grupo de ideias, sentenças, expressões que já foram ditas anteriormente. Então vejam aí esse trecho, tá? De um texto sobre burocracia, sobre os problemas de documentação, e aí nós temos o seguinte: o país é cheio de entraves burocráticos, é preciso preencher uma enorme quantidade de formulários que devem receber assinaturas e carimbos. Depois de tudo isso, ainda falta a emissão dos boletos para pagamento bancário. Todas essas limitações acabam prejudicando as relações comerciais com o Brasil. Então veja, o texto começa falando sobre a burocracia e aí ele descreve como funciona essa burocracia, quais os problemas das pessoas que têm que lidar com burocracia. E ao final, nós temos todas essas limitações. A palavra limitações é um substantivo que diz respeito a tudo que foi dito antes. Então, essa última frase está resumindo as ideias do parágrafo. A partir do momento que você terminar essa frase, você pode partir para o próximo parágrafo. Então, você pula uma linha, né? E você desce para a próxima linha e começa a escrever a próxima parte do seu texto. Então você pode terminar qualquer parágrafo com uma síntese das ideias, elegendo um substantivo para resumir tudo que foi dito, tá? Nós temos também o tópico, tá? E o que é o tópico? É quando você constrói um parágrafo a partir, aí é o contrário, tá? A partir de um tópico que vai se desenvolver ao longo de todo ele. Então, se vocês verem esse trecho, que é um trecho de uma obra do Monteiro Lobato, em que ele descreve um local, um espaço específico. Era o casarão clássico das antigas fazendas negreiras. Assobradado, erguia-se em alicerces o muramento, de pedra até meia altura e, dali em diante, de pau a pique. A porta da entrada ia ter uma escadaria dupla com alpendre e um parapeito desgastado. Então vejam, ele começa dizendo, era o casarão clássico. Casarão clássico, daqui a ideia, uma casa grande e antiga, tá? Então, todo o parágrafo vai falar a respeito da casa grande e antiga. Nenhum outro assunto que vai aparecer nesse parágrafo será fora desse tópico. Ah, eu tenho que escrever sobre outra coisa? Faço a síntese do parágrafo e parto para o próximo. Então, uma estrutura de um bom parágrafo, ela é desenvolvida dessa forma. Você tem o tópico frasal, que define toda a ideia que será desenvolvida. Você tem o próprio desenvolvimento, que é a explicação desse tópico, e ao final você tem a síntese, que é a retomada para encerrar a ideia que nós começamos lá no início, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de tópico que nós podemos utilizar. Eu selecionei 5, mas nós podemos ter outras formas de introduzir um parágrafo, tá? Aqui são apenas exemplos. Eu peguei um texto específico que fala sobre mitologia. Eu peguei esse texto porque é um assunto que não vai ter relação com nenhuma das áreas para as quais eu estou dando essa aula. Nenhuma dos grupos que tem LTT comigo vai estudar mitologia. Porém, se eu falo de um assunto que você talvez não domine ou não conhece e você consegue entender esse assunto, é sinal do quê? De que o texto está bem escrito, tá? O primeiro tipo de desenvolvimento de tópico que eu posso apresentar para vocês é quando eu faço um tópico por definição. Ou seja, quando eu pego uma palavra e naquele tópico, ou seja, na primeira frase, eu defino essa palavra, como se fosse um dicionário. Então, eu vou lá e falo: o mito surge a partir da necessidade de explicação, origem e a forma das coisas, suas funções e finalidade, os poderes do divino sobre a natureza e os homens. Vejam, essa frase ela serve para definir o mito, é como se fosse uma entrada de dicionário. Vários textos técnicos começam assim. Você começa lá e fala: programação é um processo... Você definiu aquilo. O que vai vir depois? Uma expansão daquela definição. Você vai expandir aquilo.
No momento que você acabou de falar sobre isso, acaba o parágrafo, tá? Então aí ele prossegue nesse parágrafo, né, ele vem em forma de narrativa criada por um narrador que possua credibilidade diante da sociedade, poder de liderança e domínio da linguagem convincente e que, acima de tudo, jogue para a boca do mito o que gostaria de impor, mas adequando a estrutura do mito de uma forma que tranquilize os ânimos e responda às necessidades do coletivo. Vejam que tudo que ele está dizendo aqui é uma continuidade da explicação sobre o que é o mito. Então é uma forma, né, de você introduzir um parágrafo. Você explica a palavra, o termo, o conceito que você está trabalhando. Nós temos também a possibilidade de introduzir parágrafos com tópicos contrastantes. Então tem um desenvolvimento de contraste, de oposição. Eu pego duas ideias, dois conceitos, duas palavras, dois termos e oponho os dois. E aí como vai ser o parágrafo? Vai ser a explicação de um e vai ser a explicação do outro. Isso é muito comum em redação de vestibular. O cara começa, nós temos 2 pontos sobre esse assunto, o A e o B. E aí o parágrafo é a explicação do A, depois você opõe com a explicação do B. Olha lá. Mitologia, a palavra mitologia, é formado pelas palavras mitos e logos. Veja, são 2 palavras gregas, né? É interessante notar que nas poesias homéricas as 2 palavras são tratadas como sinônimos, mas conforme avançamos para o período da Grécia Clássica, no século V a.C., essa sinonímia, essa relação de sentido, né, vai se perdendo ao ponto que das 2 palavras passarem a adotar sentidos opostos. Ah lá, então ele introduziu 2 palavras e aí ele descreveu e disse, olha lá, elas têm sentidos opostos. E agora eu apresento a oposição. Enquanto mitos passou para o campo semântico de sentido do crer, logos passou para o campo do saber e da razão. Então é uma oposição entre acreditar e saber. Ah lá, essa oposição é que vai servir como base, como estrutura para o meu parágrafo. Então nós temos aí um segundo tipo de parágrafo, tá? Um parágrafo que é organizado a partir da oposição entre ideias. O terceiro tipo de desenvolvimento de tópico que eu apresento para vocês é por enumeração, que é quando eu vou e digo, eu vou falar a respeito de 3 assuntos, o A, o B e o C. Aí eu falo do A, falo do B, falo do C, acabou o parágrafo. É uma forma super simples, mas extremamente útil, especialmente quando você estiver descrevendo processos, partes de um equipamento, tá? Fases de algum tipo de ação a ser desenvolvida. Então nós temos lá, o mito possui 3 funções principais. Olha lá, 3 funções. Explicar, organizar e compensar. E aí o parágrafo vai ser todo o quê? Ele fala primeiro do explicar, né? O presente é explicado por alguma ação que aconteceu no passado. Organizar, o mito organiza as relações sociais. E compensar, o mito conta algo que aconteceu e não é mais possível de acontecer, que serve para compensar os humanos por alguma perda. Então vejam, cada um desses termos que ele colocou no começo é explicado ao longo do texto, é desenvolvido como uma explicação. Então, você pode fazer isso, pensa assim, só transferir, né? Por exemplo, você está lidando com algum tipo de equipamento automatizado, né? E você está querendo explicar para que ele serve. E ele tem mais de uma aplicação. Você faz um parágrafo dizendo, o equipamento X tem 3 funções principais. E aí você terminou o parágrafo, você passa para o próximo. Então é uma forma extremamente simples de explicar, de organizar um parágrafo, mas muito útil para esse tipo de texto. Nós podemos ter o parágrafo introduzido por uma interrogação, o tópico é uma pergunta, tá? Pode ser uma ou mais de uma. E aliás, a pergunta ela pode ser respondida no próprio parágrafo ou ela pode dar origem a próximas outras perguntas que vão ser respondidas ao longo do texto. É uma opção de como você desenvolve, pode até ser o primeiro parágrafo do seu texto, tá? Nesse caso aí, o que é o mito? Olha lá, eu começo com uma pergunta, o que é o mito? Aí ele joga outros questionamentos. É uma história alterada? É história aumentada? Uma mitomania, né? Um vício, né, em mitos coletivo? Uma alegoria, uma comparação? O que era o mito para os gregos? Então ele joga vários questionamentos, várias dúvidas. A ideia é que o parágrafo, ou até o próprio texto em si, responda essas dúvidas, tá? Então você pode fazer um texto começar dessa forma. Qual é o objetivo deste trabalho? E aí você responde essa pergunta.
E por último, né, eu trago para vocês, lembrando que tem mais possibilidades, eu só selecionei 5 que são bastante práticas, tá? Se vocês juntarem os parágrafos que eu estou apresentando aqui como exemplo, vocês vão perceber que eles formam um texto organizado. Você pode até mudar de ordem as partes para deixar ele mais organizado, tá? A última possibilidade é o parágrafo que começa por uma declaração, com uma afirmação que você faz sobre alguma coisa. Normalmente um juízo de valor, uma opinião, uma proposta. Então você diz, tal coisa é assim, certo? E aí o parágrafo vai ser o quê? Vai ser a justificativa, a explicação do porquê esta coisa é assim. Então começa esse parágrafo. Para que o mito sobreviva, é necessário o sacrifício. Eu estou afirmando isso, é preciso que isso aconteça, que ordena a nossa visão de mundo. Ou seja, nesse parágrafo eu vou ter que justificar por que eu afirmei isso. Então, por que eu decidi que este tópico era importante, era fundamental. Tudo bem? Então eu dei aí para vocês algumas estratégias de como organizar seus textos, tá? De como pensar a organização dos assuntos, das ideias, para que o seu texto seja coerente. Em complemento à aula anterior, no qual eu expliquei para vocês algumas estratégias para o seu texto ter uma estrutura bem organizada e ser coeso. Coesão e coerência são tópicos fundamentais das aulas de redação de qualquer área, né? Pode ser redação de vestibular, pode ser a redação de documentos técnicos, pode ser qualquer coisa, mas o mais importante aqui no primeiro momento, e antes que a gente se esqueça, é nada disso que eu falei adianta se vocês não lerem em casa, se vocês não pararem para ler e tentar até identificar. Fica aí um exercício para vocês fazerem em casa. Pegue um texto, jornal, revista, site, etc. e tente identificar se o autor do texto está fazendo uso de uma dessas 5 estratégias de topicalização, de separação de tópicos. Também tente identificar as partes do parágrafo, né? Se o parágrafo tem um tópico, tem um desenvolvimento e tem uma síntese. Isso, se você conseguir ler e identificar essas estratégias textuais, você vai conseguir ter mais habilidade para você mesmo fazer as suas estratégias textuais e desenvolver os seus textos de uma forma coesa e coerente. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula, ela vai ficar um pouco longa, mas é inevitável por conta do assunto, e a gente se fala na próxima. Valeu!